A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. No dia de hoje, nós estaremos falando sobre quando nós tomamos decisões e voltamos para trás. Talvez você, como eu, já fizemos decisões talvez erradas e voltamos atrás. Isso é muito importante. Entretanto, e quando nós tomamos uma decisão para voltar atrás e fazer o errado? Podemos dizer, irmã Vânia, o que fazer? Por que fazemos isso? Olha, vamos estar explicando isso no capítulo 34 de Jeremias hoje. Algo que o povo de Israel fez, que deixou o coração de Deus muito triste, e nós vamos ver o que foi. Amém? Capítulo 34 de Jeremias, e a palavra de Deus nos diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual o queimará. E tu não escaparás das suas mãos. Antes de certo, serás preso e serás entregue nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantearão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vamos dar uma paradinha por aqui. A primeira parte deste capítulo nos fala sobre o juízo que Deus haveria de trazer sobre a vida do rei Zedequias. Nós vamos ver, e conforme está no livro de 2 Reis, capítulo 25, do verso 1 ao 11, nos mostra, nos amplia um pouquinho mais sobre o que aconteceu com o rei Zedequias quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém. Nós sabemos que até este ponto Babilônia está lutando, está batalhando, ele está tomando as cidades de Judá, e a Bíblia fala de que duas cidades importantes e fortificadas das cidades de Judá, chamada Laquis e Azeca, era no meio destas cidades que estavam batalhando. E, entretanto, Deus fala através da boca de Jeremias e fala para ele dizendo de que este rei Zedequias haveria de estar e entrar diante do rei da Babilônia, ele estaria o vendo, falando com ele cara a cara. O que é que acontece? A Bíblia nos diz no livro de 2 Reis que Zedequias, quando as coisas apertaram, quando as coisas estavam já no final, que Babilônia estava para entrar dentro de Jerusalém, a Bíblia nos fala que Zedequias, junto com outros soldados e capitães, eles fugiram pelas campinas da cidade da redondeza, e a Bíblia nos diz de que os exércitos de Babilônia o alcançaram, o louvaram e o tomaram e o levaram a uma cidade chamada Ribla, que estava ao norte de Israel, para ali ser sentenciado e ser apresentado diante do rei Nabucodonosor. A Bíblia nos fala que ao chegar ali, Nabucodonosor manda a degolar os filhos de Zedequias na sua frente. E depois disso, a Bíblia fala que os seus olhos foram vazados. Então, Zedequias, ele fica cego. Entretanto, ele não morre à espada, como o próprio Deus fala através da boca de
Jeremias, mas ele é levado para a Babilônia e ele morre lá na Babilônia. Por isso, nós vamos ver que eles colocaram 2 cadeias de bronze nas mãos de Zedequias e ele é levado para o cativeiro. Portanto, esta foi a conclusão, este foi o resultado da vida em que Zedequias ele viveu sem dar ouvido à palavra do Senhor. E por isso veio esta condenação, este resultado na sua vida. Mas olha que interessante os próximos versículos que nós estaremos lendo, porque Deus faz ameaças também para o povo e de algo que eles cometeram contra o Senhor. Diz assim, o versículo 8, a palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Muito bem, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo aqui. Mas antes de tudo isso acontecer, a Bíblia nos fala que o rei Zedequias fez um concerto entre ele, o povo, os príncipes e todo o povo ali que estava em Jerusalém, fazendo algo acontecer, algo que era prescrito na lei de Deus para o seu povo. E o que era isso, irmã Vânia? Era o ano da remissão. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 15 que a cada 7 anos o povo de Israel haveria de celebrar o ano da remissão. O que era isso? Era se por acaso alguns dos seus irmãos hebreus, eles se vendessem a eles mesmos para ser servos dos seus irmãos, devido a uma dívida, devido que não tinha, as suas terras foram tomadas, eles estavam endividados, ou o pai morreu, a família morreu e ficou aquela pessoa sozinha, aquela pessoa hebreia podia se vender, podia prestar o seu serviço a alguém, dizendo, olha, eu estou endividado, eu não tenho nada, eu estou precisando, então eu vou lhe servir. Isto era comum. A pessoa se tornava um servo, uma serva naquela casa. Entretanto, a lei do Senhor, para poder proteger o seu povo, para que eles não ficassem por servos o restante da sua vida, a Bíblia nos dava a prescrição e nos dá a prescrição de que cada 7 anos a pessoa trabalharia 6 anos e no 7º ano pessoa sairia forro, ou seja, sairia com liberdade. Mas ela não sairia de mãos vazias, era necessário que aquela pessoa, o senhor daquele servo, lhe desse alguns bens, lhe desse ovelhas, lhe desse talvez um cabrito, lhe desse alimento para que ele pudesse recomeçar a sua vida. Não era prescrito na lei que uma pessoa servisse para sempre aquela pessoa. Muitas vezes havia de se redimir a terra, outras vezes havia de se redimir as pessoas. Nós vamos lembrar da história de Noemi e de Ruth, que Boaz foi aquele remedor, foi a pessoa, o parente próximo que tinha condições financeiras para poder comprar as terras de volta para Noemi, para poder suscitar o nome da família dela. Então isso era uma prescrição da lei. Entretanto, o povo de Israel, por causa de todo o seu pecado, de toda a sua avareza, de tudo aquilo em que eles viviam, a Bíblia nos diz de que eles estavam vivendo e com seus escravos, com seus servos, dos seus próprios irmãos e não os estava soltando, não estavam obedecendo o que a lei dizia. E o que é que acontece? É que o rei Zedequias, então, ele faz um concerto com o povo, ele junta o povo, ele disse, olha, nós estamos nesta condição, vamos soltar, vamos libertar as pessoas que estão servindo-nos, que estão como escravas, que são nossos irmãos, que precisam ir para suas casas, precisam ir para suas vidas normais. E isso pareceu bem aos olhos do Senhor, aleluia. Entretanto, nós vamos ver no versículo 11, dizendo,
Mas depois, ou seja, depois que eles haviam soltado, libertado, enviado de volta essas pessoas para suas casas, depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz concerto com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti, mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, e vos havíeis hoje convertido, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Ou seja, as pessoas foram na casa de Deus, no templo de Deus, fizeram um concerto, trouxeram os seus animais para fazer um sacrifício e um concerto, porque assim era feito naquele tempo. E olha só, versículo 16: mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Olha o grau da avareza daquele povo. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor. Qual foi o resultado daquilo, a consequência do que este povo fez? Ele diz: vou trazer-vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para quê? Para a espada, para a pestilência, para a fome, e dar-vos-ei espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções, porque isto era um ritual que era realizado quando havia um pacto entre 2 pessoas. Um animal era cortado em 2 partes e a pessoa menor, ou a pessoa que precisava daquele concerto, haveria de passar por entre as partes daquele animal. Se vocês lembrarem, lá no tempo de Abraão, foi isso que Deus ele fez junto com Abraão. A Bíblia fala de que ele colocou aquelas partes daqueles animais e depois daquilo a Bíblia nos diz que Deus fez uma grande promessa a ele, dizendo que ele haveria de ser uma grande nação. Então isto era um ritual feito, normal. Versículo 19: os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém e os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Então você vê que essas pessoas, esses níveis, esses líderes, eles fizeram este concerto. E Deus ele diz: entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra, e até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, que tristeza! Um povo que chegou a um princípio de tomadas de atitude que levaria a eles, a Deus, começar a ouvir e começar a ver diante deste povo um arrependimento, uma mudança. Entretanto, tudo aquilo foi apenas de boca para fora. Eles realmente não tomaram uma decisão de coração
para servir ao Senhor, para se arrepender, para fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor. Que Deus nos guarde de que nós possamos algum dia voltar atrás para fazer aquilo que é errado diante do Senhor. Se nós chegamos numa situação que nós erramos e nós voltamos atrás e fazemos o certo, amém, glória a Deus por isso. Entretanto, que nós não possamos deixar que o nosso velho homem possa se levantar e fazer aquilo que antigamente, daquilo que nós fomos libertos um dia. A Bíblia nos ensina muito claro, Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa o seu pecado, este alcançará misericórdia. Aleluia. A palavra de Deus, ela é repleta de exemplos, de versos, de menções para cada um de nós, que quando nós deixamos as coisas do mundo, deixamos o pecado, deixamos todas as coisas para trás, nós não podemos voltar para elas. Lembra-se do que aconteceu com a mulher de Ló, que a palavra de Deus foi tão clara para eles, não olhem para trás. E aquela pessoa, aquela mulher, a esposa de Ló, voltou os seus olhos para trás, aleluia. E a Bíblia nos diz que ela se tornou numa estátua de sal. A Bíblia nos diz em Romanos 6:4, que assim como Cristo, nós fomos sepultados com ele no batismo da morte, porque como Cristo ressuscitou pelos mortos, pela glória do Pai, assim também nós devemos andar em novidade de vida. Aleluia! 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, todo o povo israelita que saiu do Egito e que durante a sua peregrinação no deserto lembraram e quiseram voltar para o Egito, para as cebolas, para as coisas que eles lembravam do Egito, as panelas de carne, ou os vegetais, e os aipos, e os alfaces, e as cebolas, e as melancias, e todas aquelas coisas do Egito, ficaram pela areia do deserto. Eles não foram dignos de entrar na Canaã celestial, na Canaã prometida, no caso, ali, a terra de Canaã. Que Deus ele possa manter-nos fiel em tudo, para que nós nunca possamos voltar os nossos olhos para trás e sentirmos saudades daquilo que nós deixamos no mundo. Muito pelo contrário, mas que os nossos olhos estejam em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos estejam sobre o prêmio da vocação do Senhor, aleluia, para as nossas vidas que Ele tem prometido e está guardado com Ele, aleluia. Que as coisas velhas fiquem para trás, que jamais nós possamos voltar atrás nas nossas decisões para fazer o mal, o errado, voltar aquilo de onde o Senhor Jesus nos tirou, mas que nós possamos, aleluia, olhar para frente, caminhar para frente, andar em novidade de vida a cada momento da nossa jornada aqui nesta terra. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar neste sábado para a glória do nome dele e que você possa ter um tempo maravilhoso na casa do nosso Deus neste domingo, juntamente com toda a sua família, e nos vemos segunda-feira juntamente com a nossa irmã Manuela no nosso Simply Pentecostal.